Tudo bem, pessoal? A paz do Senhor e a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Professor Alexandre Palma na área para mais uma videoaula sobre respondendo a pergunta dos alunos do curso de Teologia. Lembrando que se você quiser fazer parte do nosso curso, você deixa seu contato, nós entramos em contato com você, te enviamos um material e você participa. Ou em sala de aula, se você for aluno que mora nas proximidades aqui, São Paulo, capital, Zona Leste, ou nós enviamos o material para sua casa e você participa através do grupo do WhatsApp e você participa também através das videoaulas postadas nas redes sociais. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, que é Super Xande Teologia Pentecostal, e a pergunta de hoje é: Professor Alexandre Palma, afinal de contas, quem pode participar da ceia do Senhor? Afinal de contas, quem pode se batizar nas águas? Então, é sobre isso que nós vamos estar falando através desse nosso momento aqui. Tudo bem? Vamos lá então. Boom! Eu peço que você pega a sua Bíblia aí junto comigo. Abre na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler só o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Somente esse versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão e beba desse cálice. Pessoal, o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios é a passagem clássica sobre a ceia do Senhor, sobre a doutrina da Santa Ceia, por assim dizer. Sabemos que a ceia do Senhor, ela é uma refeição, em que essa refeição comemorativa, em nome de Cristo, por tudo que Ele fez por nós, também tinha a parte cerimonial e espiritual, que seria o pedaço de pão e um pouco de vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para formar a nova aliança, para nos salvar e nos levar para a glória, para que começasse a existir o povo de Cristo, que são os cristãos, que é a igreja. Igreja que significa aqueles que são chamados para fora. Para fora de quê? Para fora das coisas do mundo, para viverem novidades de vida. Tudo bem até aqui? Tá beleza? A partir disso, 1 Coríntios 11 tem uma palavra interessante ali. Portanto, examine o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. O apóstolo Paulo, pessoal, ele é otimista. Ele quer que você se examine, reflita, mas que de forma digna, com dignidade, participe da ceia do Senhor, que é o memorial em nome da morte e ressurreição de Cristo. Nós já aprendemos que memorial significa você ir para um evento do passado, trazer para o presente e participar no presente como se você estivesse participando dele lá no passado. Isso é em memória de mim. Posto isso, Paulo vai dizer que o homem tem que se examinar a si mesmo. Olha, a Bíblia não dá direito de nenhum líder religioso, de nenhum pastor, bispo, padre, seja quem for, apontar e trazer a diretriz se você pode ou se você não pode participar da ceia do Senhor. Biblicamente falando, é uma decisão pessoal. O que os líderes podem e devem fazer é aconselhar, ensinar, explicar. Por exemplo, algumas igrejas, quando eu pastoreei, algumas dessas igrejas tinham um regime que eu vou explicar para vocês agora. Para participar da ceia, tinha que ser casado no papel, batizado nas águas, com o nome limpo e ser membro
ativo da igreja. Então, quando eu ia ministrar a ceia, eu dizia as diretrizes que denominacionalmente podia participar da ceia. Aí eu dizia: se você é batizado nas águas, se você é casado, é casada, se você tem não tem restrição nenhuma com a questão da justiça, você está livre, sem dever nada, na lei dos homens e na lei de Deus. Então você pode participar da ceia do Senhor. Se por um acaso alguém que não estivesse nessas questões participasse da ceia, não era problema meu, porque eu ensinei como se fazia e eu expliquei quem podia e quem não podia. A partir daí já não é mais comigo. Vocês entenderam como é que funcionava lá? Partindo desse ponto, um aluno fez uma pergunta: professor Alexandre, afinal de contas, quem pode e quem não pode participar da Santa Ceia do Senhor? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Tudo bem? Expliquei para vocês o primeiro ponto, biblicamente falando. Expliquei para vocês o segundo ponto, que é o dogma, o regime interno da denominação e da igreja. Aí cada um tem um, e cada membro deve seguir as diretrizes da sua igreja, do seu pastor, da sua denominação. Por quê, pessoal? Esse assunto de ceia não é um assunto tão bem explicado nas suas minúcias, nessa questão de quem pode e quem não pode. A partir disso, veio as interpretações que aí cada denominação, cada grupo religioso tem sua forma de interpretar essa questão. Porém, algumas diretrizes aqui, tá? Primeiro ponto: alguém não batizado nas águas pode participar da ceia do Senhor? Eu vou dizer, depende do regime interno dessa igreja. Agora, o que acontece? As igrejas que não permitem que um não batizado nas águas ceie, vai argumentar o seguinte: Atos dos Apóstolos é o livro diretriz para a igreja neotestamentária de todas as épocas. Beleza? Beleza. Analisando o Atos dos Apóstolos, é impossível que uma pessoa não batizada nas águas participasse da ceia do Senhor. Por quê? A primeira coisa que se fazia na igreja primitiva, após confessar que Cristo é o Senhor e Salvador, era o batismo nas águas. Então, em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, a nossa regra de fé, a nossa bússola, a primeira coisa que se fazia era batizar nas águas. Por isso, biblicamente falando, ninguém participava da ceia se não batizasse nas águas. Por causa disso, as denominações que proíbem de tomar ceia quem não é batizado, vão dizer que não tem ninguém na Bíblia que participa da ceia sem ser batizado. Tudo bem? Tudo bem. Vamos agora para uma segunda linha de interpretação. 3, 2, 1. A segunda linha de interpretação vai dizer o seguinte: a ceia, todos que são cristãos podem participar. Por quê? Não tem nenhuma passagem bíblica dizendo que tem que batizar nas águas para cear. Aí eles vão indagar mais. Não tem nenhum texto mostrando que os discípulos foram batizados nas águas. A Bíblia diz que Jesus foi batizado, que os discípulos batizavam. Mas onde tem a passagem que eles foram batizados? Então, dentro disso, essa segunda linha de interpretação diz que qualquer pessoa pode participar da ceia do Senhor. Então, nós vemos aqui dois grupos. O que só permite quem é batizado nas águas. O segundo grupo, que permite que qualquer um participe da ceia, desde que se declare cristão. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos para um terceiro ponto aqui, ó. 3, 2, 1. O terceiro ponto. Uma pergunta também foi elaborada. Professor Alexandre, pastor Alexandre, que bem, eu não sou pastor, tá? Eu sou evangelista de carteirinha, embora já estive como pastor dirigindo algumas igrejas aí, em nossa jornada que é desde 1998. Mas vamos lá. Professor Alexandre, quem é amigado
pode participar da ceia? A resposta é: depende da interpretação da denominação. Aos que vão dizer o seguinte: quem é amigado, não é casado no papel, mas tem um parceiro, uma parceira fixa de tempos, essa pessoa, de fato, não está em fornicação, porque fornicação é do grego fornicare, é o sexo descompromissado. Embora essa pessoa não esteja casada no papel, ela não faz sexo descompromissado. Ela faz sexo com o parceiro, com uma parceira, e que diante da lei, de 6 meses a 2 anos, já tem alguns direitos como casado, diante a lei dos homens. Então, partindo disso, algumas igrejas analisam: a pessoa amigada, ela pode batizar nas águas, porque o batismo é um ato de fé. Partindo disso, a pessoa também pode participar da ceia, porque é um ato de fé. Então, essa é uma primeira interpretação. Uma segunda interpretação: quem veio amigado do mundo pode batizar nas águas, mas não pode cear. É uma coisa meio ilógica, né? Mas tem gente que faz isso. Se a pessoa está congregando, está firme, faz parte do corpo de Cristo, está adorando, pela fé o Espírito Santo já mergulhou ela no corpo de Cristo, que é a igreja, e não pode cear, mas pode batizar. Mas tem essa segunda interpretação. Uma terceira linha: a pessoa, ela é solteira, batiza nas águas, participa da ceia. Aí ela se amiga, se amazia com alguém. A maioria das denominações, então, vai proibir que a pessoa ceie até que ela resolva o seu problema conjugal, até que case no papel e esteja certo diante a lei dos homens. Qualquer hora eu vou fazer uma videoaula aqui sobre o casamento. Sempre existiu a forma oficial do casamento, tá? Lá nos primórdios, as próprias pessoas que participavam do casamento eram testemunhas vivas e valia como documento verdadeiro, como prova, como testemunho do casamento. Depois foi elaborado os documentos, etc e tal. Uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas então, pessoal, existe essa ideia para poder participar da ceia ou não. E aí eu te pergunto: você concorda com o que nesse estudo? Você discorda do que nesse estudo? Como é que é lá na tua igreja? Eu quero que você escreva aí para mim embaixo, tudo bem? Então, para a gente resumir essa questão aí, quem pode tomar a ceia do Senhor? Fica no depende, pelo fato de a Bíblia não trazer uma resposta tão clara para esse pormenor. Porque o pressuposto bíblico é que todo cristão, a primeira coisa que ele faz é batizar nas águas. Então, biblicamente falando, não tinha cristão tomando ceia sem ser batizado nas águas. Aí a questão do batismo também. Se a pessoa ela vem para Cristo amigada, a maioria das denominações não vão batizar, porque vão dizer que a pessoa precisa estar enquadrada na lei dos homens e na lei de Deus. E a lei dos homens manda casar no papel, então precisa casar. Outras denominações vão dizer que não. Batismo nas águas é um pressuposto de fé, independente da vida conjugal que ela esteja vivendo. Pode estar não casada no papel, mas vive com uma só pessoa, então ela pode batizar e participar da ceia. Então, pessoal, a resposta para essa pergunta é depende. Depende. Tudo bem? Agora, professor Alexandre, como que eu defendo? Eu respeito as normas da denominação do qual eu estou congregando. Então, eu faço desse jeito. Agora, como professor, como ensinador da palavra de Deus, eu não posso aqui chegar em você e bater o martelo, tem que ser assim, tem que ser assado, porque, como eu disse para vocês, por ser um assunto obscuro nas Escrituras, há várias interpretações, e elas são válidas. Por quê? Porque a Bíblia não traz um ensinamento claro sobre isso. O que eu digo é o seguinte: dentro do Novo Testamento, ninguém toma ceia sem ser batizado nas águas.
Agora, sobre amaziado ou não, um outro conselho bíblico, Paulo falou o seguinte para a igreja de Corinto: se for para si, bom é que o homem seja só, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, e o casado, primeiro, cuida das coisas do casal, família, etc. Aí Paulo falou: mas se for para se abrasar, abrasar é tornar em brasas, viver em brasa, viver numa vida conjugal sem estar casado. Se for para se abrasar, que então se case. Então o conselho bíblico é: independente de ceia, de batismo, etc. Você serve a Deus, você é cristão? Case, resolva o teu problema. Fique em paz com a lei dos homens e com a lei de Deus. Você é cristão, é solteiro, está pensando em se amigar, se amaziar? Não faça isso. Espera o tempo certo, casa bonitinho, não vai se abrasar. Segue o conselho de Paulo: se for para se abrasar, que se case. Tudo bem, pessoal? Então, respondendo essa questão, vamos trazer um resumo agora. 3, 2, 1. Resumindo, quem pode participar da ceia do Senhor? Resposta: depende de como a sua denominação interpreta o texto. Segunda questão: na Bíblia, quem participava da Santa Ceia? Participava da ceia as pessoas que eram batizadas nas águas. Por quê? A primeira coisa que se fazia na Bíblia era batizar nas águas. Hoje em dia não, né? As igrejas batizam de cada 6 em 6 meses. O batismo é um evento de uma festa. Tem gente que até cobra hoje em dia para batizar, né? Tem gente que não batiza só 1 ou 2, só batiza quando tiver 10. Cada um faz um jeito. Mas biblicamente falando, uma pessoa aceitava Cristo, depositava sua fé, era discipulada, estava firme, já era batizada nas águas. O exemplo disso é Atos 8. Aquele eunuco que estava lendo o livro do profeta Isaías não entendia o que estava escrito. Aí então, alguém que entendia, com o dom de mestre, Filipe, foi lá, explicou para ele, aí ele creu e perguntou: o que me impede de ser batizado? Filipe então respondeu: nada, se você crê que Jesus Cristo é o Salvador. Ele disse: eu creio. Então ele foi batizado nas águas, uma pessoa só, sem cerimônia, sem frescura, sem nada dessas coisas. Foi batizado nas águas e se tornou uma bênção. O primeiro etíope, o primeiro africano batizado nas águas, fora os prosélitos de Atos 2, que na descida do Espírito Santo também receberam o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Tudo bem então, pessoal? Resumindo, nenhum pastor tem o direito de proibir ninguém de cear. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Pode tomar ceia dependendo do regime da igreja, porque a Bíblia não é tão clara nesse assunto. Então, obedeça o regime que a tua igreja prega, obedeça ao teu pastor, à tua liderança, e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Espero ter respondido todas as dúvidas. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Fui!